Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 71, Epílogo, o custo da escolha. Ele andou pelas ruas da cidade iluminadas pelo sol do oeste. O céu ainda estava vermelho. Bel se separara dos genos e agora estava a caminho da rua da luz. Apesar de doer partir antes de Vine acordar, ele a deixou em suas mãos. O público seria mais do que suspeito se alguém o visse junto com ela. Feus se juntou ao grupo de Lido para ajudar os genos que agora estavam espalhados pela superfície. Bel andou de cabeça baixa, para não chamar atenção. Ele chegara a uma das principais ruas do distrito, onde Stia família e Loki família ainda estavam por lá. Ele não podia simplesmente correr para casa e deixar a coisa toda explodir. Bel teve que ver com seus próprios olhos exatamente o que tinha acontecido, o que suas decisões haviam causado. Ninguém havia gritado com ele em seu caminho pelas ruas da cidade, mas a situação mudou no momento em que ele pôs os pés ali. Ponto de interrogação. Empregados da guilda apressaram-se, pessoas feridas esparramadas no chão. Várias paredes quebradas também pareciam familiares. As pessoas na área começaram a notar o garoto pálido observando a paisagem enquanto ele passava. Pessoas da cidade, aventureiros e funcionários da corporação lançaram punhais em sua direção. Ele era o garoto que priorizava sua própria ganância, protegia um monstro e o perseguia por dinheiro, e silenciosamente o criticaram com uma vingança. Ei, Bel Crânio! Você ganhar aquela joia do dragão? Por que você faria isso? E Loki família estava lutando muito por nós. Um aventureiro que você é? Little Loki, minha bunda. Embora não demorasse muito para as pessoas que ele nunca conheceu começarem a tirar sua raiva dele. Eles não escondiam seu desprezo implacável pelo menino enquanto ele caminhava pela rua. Hostilidade, ódio e desespero. Nunca tendo sido confrontado com essas emoções humanas escuras antes, a respiração de Bel ficou presa em sua garganta. O nome do Little Loki, renomado desde a sua vitória no jogo de guerra, caiu em desgraça. Fama e grandes esperanças podem ser perdidas com uma única ação. Eles eram dois lados da mesma moeda. Um lado significava confiança, o outro, decepção. Bel havia traído todos eles. A moeda nunca iria virar. Ao se deparar com a raiva dos que sofriam com suas ações, Bel sentiu suas mãos trêmulas ficarem frias enquanto ele resistia e continuava. Então, Bel parou quando chegou à rua. O pavimento de pedra estava a equipe quebrado por toda parte. Montanhas de escombros ocupavam espaços onde as casas ficavam. Havia restos carbonizados da batalha. A devastação dizia-lhe uma coisa: era isso que a decisão custara. Bel. Stia ficou ao lado da estrada. O Elfo e o Mikoto estavam com ela. Lily e Haruhime pareciam fisicamente doentes. Isso fez o coração de Bel doer. A Isa estava a uma curta distância. Ela estava olhando em sua direção com o resto da família Loki se aproximando atrás dela. Enquanto alguns estavam ocupados no trabalho, havia outros que claramente queriam dar-lhe um pedaço de suas mentes. Bel engoliu em seco. Então, vários funcionários da corporação apareceram, juntamente com o que era o principal campo de batalha. Em meio a todos os olhares venenosos, uma das mulheres o viu e imediatamente correu. Ela usava cabelo castanho, olhos verde esmeralda atrás dos óculos e apontava orelhas de meio elfo. Senhorita Eina. Eina parou em frente ao garoto atordoado. Seu olhar penetrante foi acompanhado por uma profunda carranca, uma expressão severa que ele nunca tinha visto nela antes. Ninguém ousou se aproximar. Todos ao redor ficaram completamente imóveis. O silêncio pareceu ensurdecedor aos ouvidos de Bel. Eina abriu lentamente a boca. Você coloca várias pessoas em perigo por razões egocêntricas. Você até atacou outros aventureiros. Isso é verdade? Não é. Ele queria dizer isso. A última coisa que ele queria era que todas as pessoas tivessem uma ideia errada. Infelizmente, ele não podia dizer nada pelo bem de Vine, por todos os genos. Bel baixou a cabeça e respondeu. Sim. Um momento depois, slap. Um impacto seco acompanhou a dor em sua bochecha.
Com os olhos arregalados de choque, ele olhou para cima. Eina ficou de pé com a mão direita e lágrimas nos olhos. Estava com raiva. Eu não acredito em você. Então lágrimas escorreram de seus olhos de Esmeralda. Eu nunca poderia acreditar em você. Chorando, Eina passou os braços ao redor de Bel. Ela tinha visto através de sua mentira, e ela estava com raiva que ele estava escondendo a verdade, aflito por sua falta de vontade de falar com ela. Bel ficou sem fala quando Eina se pendurou nele e soluçou entre soluços. Dá uma choradeira ao teu ombro, segura-a. Os ensinamentos de seu avô ecoaram no fundo de sua mente, e os dois braços de Bel subiram para o meio das costas de Eina antes de cair flácidos em seus lados. Gripes, eu não sei o que fazer. Era culpa dele que Eina, a quem ele praticamente via como sua irmã mais velha, estivesse chorando. As pessoas ao seu redor se esqueceram de assistir à cena miserável. Estia e sua família observaram-nas em silêncio. Com os dois braços de Eina em volta dos ombros, Bel levantou a cabeça para o céu. O vermelho escuro refletiu-se nos olhos dele. Era de manhã cedo. O sol ainda tinha que subir, e o céu era de um tom cinza claro. A chuva que caíra durante a noite finalmente se dissipou. Em meio a uma leve neblina matinal, o portão mais setentrional da muralha da cidade de Oraril se abriu. Então meus dias em Oraril chegaram ao fim, mas nunca pensei que você seria o único a me ver fora, Ganessa. É porque eu sou Ganessa. E Kelos estava diante do portão aberto, prestes a sair enquanto Ganessa e seus seguidores eram testemunhas. O cabelo azul marinho da divindade de pele de trigo balançou para o lado enquanto ele mostrava um sorriso para o deus mascarado e disse: Você sabe, isso não é uma resposta. Loki família havia trazido Kelos antes da guilda, onde ele admitiu o envolvimento de sua família em transações no mercado negro. Ele também confirmou que eles estavam capturando monstros atrás das costas do clã. Foi determinado que as atividades de sua família haviam causado a brecha na superfície do monstro que havia lançado a cidade no caos, e ele foi, portanto, permanentemente exilado da cidade 2 dias após o incidente como punição. Com todos os seus seguidores desaparecidos e os bens de sua família confiscados, a divindade foi expulsa com nada além das roupas nas costas. Bem, com certeza é melhor ser enviado de volta para o céu. O clã certamente considerou isso, e ouvi dizer que houve muito debate. Eu sei. Eles precisavam de um bode expiatório para fazer uma cena. Certo. Depois de tudo que minha família fez, não posso culpá-los. Ganessa ficou em silêncio sob sua máscara enquanto observava Kelos aceitar seu destino com um sorriso. A corporação havia concedido a entrada de pessoas da cidade no portão norte para testemunhar a despedida e, apesar da hora matutina, uma grande multidão de pessoas e divindades se reunirão. Eles estavam todos aqui para ver Kelos sair com seus próprios olhos. Mas você sabe, meu único arrependimento é que perdi meu lugar na primeira fila. Apenas quando as coisas estavam começando a ficar boas. Kelos olhou para dentro do portão, observando Oraril pela última vez. Estou com ciúmes, Hermes. Para resumir tudo, as coisas estão começando a se estabelecer. Hermes casualmente abriu os braços para a divindade idosa e encerrou seu relatório. Abaixo da sede da corporação, na câmara de orações, Uranus em seu altar e Hermes estavam conduzindo uma reunião secreta em meio à luz de 4 tochas na escuridão. Eu tenho meus filhos penteando a cidade, mas eles não podem encontrar muitas pessoas chateadas com o clã. Isso provavelmente é tudo graças a Kelos assumindo a culpa e responsabilidade. Kelos e seus seguidores foram responsabilizados por permitir que monstros escapassem para a superfície e colocassem a cidade em perigo. Não havia mais ninguém para culpar, então todas as críticas estavam concentradas nele. A guilda conseguiu aliviar a situação por enquanto, condenando o culpado. O fato de que este incidente não era mais considerado uma quebra de superfície monstruosa também beneficiou sua causa. A divindade desempenhou seu papel como bode expiatório, concordando com o exílio permanente. O público ainda não está ciente de que monstros conscientes existem. Mas, novamente, os residentes de Rivira viram monstros armados, e há conexão entre o 18º andar e a rua Dédalo. É só uma questão de tempo antes que as pessoas descubram que há um caminho para a dungeon fora de Babel. No entanto,
Apenas algumas famílias e a guilda sabiam sobre Knossos. Eu deixo o resto para você, Hermes comentou sem rodeios. Pelo que eu vi, este incidente já parece estar ido embora, então não há problema. Eranos abriu a boca para falar com a divindade elegante, que tentava envolver tudo com um belo arco. No entanto, não acabou. Eu sei, Hermes disse com um aceno de cabeça diante dele. Oceanos que escaparam de Loki família como nenhum deles pode retornar à dungeon, eles vivem em constante medo de grupos de busca de aventureiros. Suas vidas estão em jogo. Meio irônico, finalmente conseguir ver a superfície como eles sempre quiseram, mas ter que voltar para a dungeon para sobreviver. O problema é que os superiores da corporação não apenas mantiveram Babel fora dos limites, como também selaram Daedalus Street. Sem mencionar que as crianças de Loki estão de pé em toda a parte. Eles não têm como chegar em casa. É só uma questão de tempo até que os Xenos sejam capturados, junto com Feus para protegê-los. Com o mundo contra eles, Hermes se aventurou, que tal trazer Loki para o rebanho? Magras como são nossas chances. O deus caiu quando Uranus respondeu com um silêncio perfeitamente composto. Ele arregalou os olhos estreitos, sua aura mudando instantaneamente. Uranus, você é o pilar de força que sustenta a corporação e a própria cidade. Se você orar pela paz e continuar nas muralhas de Orario, você deve simbolizar essas mesmas coisas. Mesmo que haja empresas que você gostaria de manter escondidas, qualquer coisa que sujasse sua reputação. Estou ciente. A tagarelice contínua de Hermes finalmente provocou uma resposta de Uranus. Adande sorriu no instante em que ouviu a resposta. Então, Uranus, por que não me encarregou de manter mais incidentes sob controle? Qual é o seu pensamento, Hermes? O que há com esse tom? Eu só quero entrar em suas boas graças. Pense nisso como uma recompensa por trabalhar como seu peão. Esse foi o pedido de Hermes. Eu não posso permitir que o garoto, Belcrâneo, suba e desapareça. Aposto tudo nele, Uranus. A opinião pública mudara drasticamente, e muitos agora odiavam o jovem aventureiro. Hermes declarou sua intenção de impedir que o menino fosse destruído e saísse do centro do palco. Por que você favorece o garoto assim? Sem oferecer nenhum de seus sentimentos pessoais para o menino, Uranus decidiu perguntar diretamente à divindade. Hermes sorriu. Porque ele é um presente de despedida de Zeus, talvez. Crackle. Uma súbita explosão de faíscas das tochas iluminou os olhos arregalados de Uranus. O deus idoso permaneceu em silêncio e fechou os olhos lentamente. Posso ter sua cooperação desta vez, Uranus. A divindade idosa permaneceu em silêncio diante do sorriso sombrio do deus, aceitando todas as coisas boas e más, e assentiu. Um céu noturno azulado olhava para baixo sobre uma pilha de entulho nos arredores da cidade. Um único monstro se escondera nas sombras, respirando com tanta calma. O Minotauro negro, sem um braço. O sangue, ainda fluindo das feridas abertas, tingiu o pelo preto de um carmesim enferrujado. Gotejamento, gotejamento. Os labres se projetavam do chão salpicado de sangue ao lado do Minotauro sangrando. A incrível vitalidade do monstro era a única coisa que o mantinha vivo. A tranquilidade era tão completa que a emoção da batalha parecia um sonho distante. O monstro lentamente desviou o olhar para o buraco no teto em ruínas. O céu na superfície. Podia ver inumeráveis alfinetadas de luz estelar que não existiam na dungeon. Uma lua minguante aparecia por trás de nuvens fluidas e finas. Estava brilhando branco esta noite. Foi-se o brilho dourado, substituído pela luz fria. O monstro olhou para o crescente branco como se procurasse alguma coisa que ainda não encontrara.